que estamos aqui perante mais uma belíssima organização da Juventude Socialista da MAS. É, sem dúvida nenhuma, uma juventude que nos enche de esperança e de orgulho, como já disse, porque todas as iniciativas que tem desenvolvido são iniciativas de qualidade, de reflexão e comprovam que a juventude, de facto, promete coisas muito importantes para o nosso futuro e nos garantem, a nós políticos, uns mais no fim da língua, outros menos, não é, Engenheiro Barreto? Mas que temos uma sucessão e de gente nova aí a chegar para continuar com uma política de grande qualidade e para bem das nossas crenças e das nossas ideologias, políticas socialistas de qualidade com gente nova e gente capaz de fazer bem. Não vou alongar em relação a esta introdução, porque em primeiro lugar vamos ouvir a Patrícia. A Patrícia Ribeiro é a Presidente da Juventude Socialista. É ela que, portanto, é a líder desta organização, que tem outros jovens que aqui estão presentes também, e ela que vamos ouvir em primeiro lugar falar sobre esta iniciativa e dar as boas-vindas. Patrícia. Obrigada. Antes de mais, eu queria agradecer, em primeiro lugar, aqui ao Restaurante Rival, que demonstrou-se desde logo disponível para nos receber aqui. Por ser um evento solidário, também nos fez uma grande atenção. Ajudou-nos em toda a elaboração e organização deste evento. Agradecer também ao Fast Stage, na pessoa do Daniel, que vocês devem conhecer, que em todos os eventos que a JS faz nos oferece gratuitamente todo o sistema de som, palco, toda a iluminação, sempre de forma gratuita. Agradecer também a todos aqui presentes, as associações, o Dr. João Ferreira, que é o Diretor Nacional Social, à Federação de Braga do PS, à Conselhia do PS, a todos os socialistas que temos aqui, aos nossos amigos, familiares que estão aqui presentes e que nos aquecem e ajudam nesta iniciativa que é solidária. Nós este ano, o ano passado, nós fizemos do género também um evento solidário, conseguimos angariar 40 cabazes. Nós distribuímos sempre esses cabazes por famílias aqui carenciadas do Conselho, que estão referenciadas pelo agrupamento de escolas, por isso nós privilegiamos famílias que têm crianças em casa. Portanto, o ano passado foi um evento, uma tarde lúdica, recreativa. Este ano pensamos em organizar um jantar e uma conferência de modo a que pudéssemos refletir um bocadinho do que é o voluntariado hoje em dia. É uma palavra muito corrente, as pessoas geralmente são solidárias, mas precisam de imagens e dos meios de comunicação social para serem solidários, e nós queríamos refletir um pouco o que é hoje ser solidário e se cada um de nós o vai sendo a troco, claro, de zero. E pronto, foi essa a ideia que nós queríamos desenvolver aqui hoje. Convidámos algumas associações, empresas, tivemos alguma dificuldade porque identificamos, lá está, por sermos uma juventude partidária e no fundo não querem ser rotulados, embora não seja esse o nosso objetivo. Nós explicámos que o Cariz era unicamente solidário, mas conseguimos trazer cá algumas associações e a troco também de zero, que nos vieram aqui ajudar a tentar angariar então estes fundos. E por isso espero que vocês desfrutem ao máximo, que coloquem as vossas questões. Vão ser apresentadas aqui o painel que temos, poderão no final debater as questões que vocês desejarem, colocarem as questões que quiserem, e espero que usufruem. Muito obrigada por estarem cá presentes. Obrigado, Patrícia. Mais uma vez, parabéns à Juventude Socialista. Temos connosco, é sempre um prazer receber em Amares, o Presidente da nossa Federação Distrital, do Partido Socialista, o Engenheiro Joaquim Barreto, que sempre que cá vem também deixa sempre algo de si. Com certeza. Então, boa noite a todas e a todos. Um momento muito especial à Patrícia Ribeiro, secretária e coordenadora da Juventude Socialista da MAS, tudo bem? É um presidente da Comissão Política, aqui ao nosso vereador, aos autarcas que aqui estão presentes, da escola, da Assembleia Municipal, das autarcas, e aos membros da Comissão Política. Cumprimentar aqui a minha colega da Federação, a Paulina Maciel, que é a Presidente do Departamento de Uniões Socialistas, todas as pessoas que constituem o painel e também
E o Sr. Diretor Digital da Segurança Social, camarada João Ferreira, e o Presidente da Cruz Vermelha, que também está cá connosco. As minhas palavras depois de saudação, quero agradecer o convite. Tenho articulado ali com a Patrícia esta iniciativa. Ela entendeu que devia convidar o Sr. João Ferreira, acho que fez muito bem, e outros vereadores que estão. E o tema que nos traz cá é motivador e é mobilizador. É motivador e mobilizador porque nós hoje assistimos a uma crise de voluntariado, hoje vivemos mais numa sociedade muito economicista, muito materialista, a solidariedade anda um pouco fora daquilo que é os hábitos do dia-a-dia, e é importante que se faça estes debates, que se procure informar, que se procure sensibilizar, motivar as pessoas para estas causas. E de mais a mais, partindo da juventude, porque nós hoje até devemos educar para a cidadania, e nessa educação para a cidadania está o voluntariado. Está o voluntariado e está associado, nomeadamente, a vertente da solidariedade. Sem ela, porque muitas vezes nós hoje já temos, felizmente, o voluntariado institucionalizado. Isto é, nós temos o Banco Local de Voluntariado a nível nacional, temos locais de voluntariado, temos várias instituições que têm voluntariado. Eu ainda recentemente estive na Cruz Vermelha em Faf e fiquei até muito bem impressionado, porque a Cruz Vermelha em Faf até tem um grupo que dinamiza o voluntariado. E jovens para se envolverem no voluntariado. E hoje também temos com alguém que tem essa vertente aqui na Mares e que, sem qualquer complexo, é que está connosco a fazer um debate. Porque a juventude socialista, os partidos, não tem, como é que quer dizer, não tem nada, nenhum bicho que morda, nem qualquer coisa que afete ninguém. Somos cidadãos como nós outros, pensamos de uma forma diferente uns dos outros, vivemos em democracia, porque isto é que é o verdadeiro, é o que é bom. E, portanto, eu queria felicitar a Patrícia, primeiro a ela e a todos os colegas e as camaradas que a ajudam, neste caso também o próprio restaurante, a empresa que está aqui a trabalhar na área da comunicação, todos aqueles que se envolvem convosco. E deixem-me que vos diga de uma forma muito sincera e muito sentido. O Pedro deu-me aqui um toque e ele sabe o que é que eu penso, porque nós hoje temos uma renovação da sociedade, mas que esta renovação se faça de uma forma sustentada. Mas não é só sustentada na idade, é que ela se faça de uma forma sustentada nos valores e nas causas, e que não seja alimentada por casos. É isto que eu quero aqui dizer, de uma forma muito aberta, muito frontal e muito sentido. Parabéns, da minha parte, precisarem ter à vossa disposição. E agora acho que ia vir para aqui que vou para aí. Fica melhor aqui, é mais bonita do que eu, é mais nova do que eu, tens muitos valores que acrescentas aqui em cima da mesa. Portanto, eu vou para aí e mais uma vez obrigado por me ter convidado e desejo que isto corra da melhor forma, está bem? Muito obrigado. Muito bem, e tivemos então as palavras de boas-vindas da Patrícia e também do engenheiro Barreto. E independentemente desta ser de facto uma reunião com um cariz partidário, eu não acho que isso seja propriamente a lepra, ser socialista é tão nobre como qualquer outra ideologia, como qualquer outra condição, como qualquer outra orientação. E, portanto, tenho pena que às vezes tenhas encontrado, eu sei que encontraste alguns obstáculos por causa de sermos orgulhosamente socialistas e de estarmos aqui, não por causa disso, mas por causa de questões que é importante debater. E sendo prático, gostaria de vos dizer que este tema, voluntariado, novas formas de ser solidário, para mim é muito caro. Aliás, a Patrícia, quando foi desenhando esta iniciativa, foi conversando comigo e foi conversando com outras pessoas um pouco mais velhas que ela, tem a idade do pai dela, portanto é natural que se vá aconselhando com pessoas um pouco mais velhas. E a verdade é que este tema, concordo, é um tema que precisa de ser discutido. O voluntariado estará a passar por alguma crise, mas também estará a passar por alguma transformação. Eu sou
ser dirigente associativo é ser voluntário. Eu sou dirigente associativo desde os 20 e poucos anos, e desde aí, de alguma forma, estive sempre ligado a questões e a organizações de forma voluntária, desde sempre. E isso foi algo que eu acho que nasceu comigo e acho que é algo que nasce com cada um de nós, independentemente de cada um de nós também ter depois o seu percurso académico, a sua vida profissional. Há sempre um lado de nós que às vezes ou está ou não está ligado a organizações de forma voluntária. Eu sempre vivi isso por dentro e quando olho para trás, portanto eu tinha 20 e poucos anos quando comecei essa vida, portanto passou meio dos adeus só, era bom, e passou algum tempo e de facto hoje o voluntariado é completamente diferente e é muito bom que tenhamos aqui um painel de pessoas que vai ser capaz de nos falar do voluntariado tal e qual ele era, mas também do voluntariado dos dias de hoje e das novas formas de fazer voluntariado. Temos aqui algumas experiências muito interessantes. Por exemplo, há 20 e muitos anos atrás, quando eu falava de voluntariado, não imaginava uma experiência tal e qual viveu a Gabriela ainda há pouco tempo, na sua experiência voluntária. Quando se falava de voluntariado, falava-se de organizações solidárias ou até de organizações associativas, mas não se falava de muitas outras organizações que hoje envolvem voluntariado, que envolve um grande número de outras coisas e uma abrangência diferente de domínios, e é sobre esses vários domínios que temos aqui este conjunto de pessoas para conversar um pouco connosco. Já agora, para apresentar em definitivo, começando pelas senhoras Palmira Maciel, professora de profissão, mas com uma vasta experiência também nesta questão do voluntariado, da igualdade, é alguém que tem nas mãos essa pasta tão atual que é as questões da igualdade e que seguramente irá falar um pouco sobre isso agora e que também motiva ações voluntárias. Marta Ferreira, da Agroacarense, que também nos trará a sua experiência com uma organização muito diferente. A Gabriela faz parte do grupo voluntariado que ainda há pouco tempo esteve em Moçambique, íamos esquecendo, na tal experiência de voluntariado internacional e que traz uma experiência de voluntariado clássico, tal e qual nós o conhecemos há muitos anos, e ele próprio também está nessa organização há muitos anos, nem sei quantos, e por último também há 12, como presidente da instituição. E por último temos aqui o Dr. João Ferreira, que é o atual diretor-geral da Segurança Social em Braga e que irá falar também do relacionamento que existe entre a ação social e também o voluntariado. Eu não vou falar mais, aliás, eu sei que a Patrícia já agora também explicar isto, porque é importante. Às vezes esta questão do estigma também é preciso desmistificar e descascar de uma vez. A Patrícia convidou-me enquanto presidente da Valoriza, que é uma IPSS, como sabem, em março. Mas eu, o facto de estar aqui como presidente da Valoriza, eu despi esse fato, portanto não vou falar da minha experiência enquanto dirigente associativo, prefiro estar aqui como camarada, como socialista, orgulhosamente ao lado da Juventude Socialista de Mars. É aqui que eu quero estar, nesse papel, e é nesse papel que vou começar por moderar este painel. Começaria então, não é aconselhável, mas vou começar pela direita, que é onde estão as senhoras, e se calhar pela Palmira Maciel, que nos fala um pouquinho desta questão do voluntariado. Eu sei que desde muito jovem, a Palmira, desde muito jovem, esteve sempre relacionada também com o dirigimento associativo. Ainda é jovem, e sei que também já depois foi encarnando esta questão, esta causa da igualdade de género, e tem sido uma ativista também nesta questão. Palmira. Boa noite a todos. Eu queria, antes de mais, cumprimentar os meus colegas de painel, o Sr. Presidente da Federação, cumprimentar todos e todas as pessoas que estão aqui, dizer-lhe de uma forma muito especial, cumprimentar a Patrícia, porque nos tem dado provas, na realidade, de grande trabalho, e eu própria fico muitas das vezes admirada com estes atos voluntários, porque não deixa de ser, e é tudo com muito voluntário para fazer estes eventos que devem encher de orgulho os socialistas da Mars, e no meu caso concreto, como líder, como já foi dito aqui, do Departamento das Mulheres Socialistas de Braga, onde é evidente fazem parte todas as mulheres socialistas do distrito. Mas que é nestes eventos que eu me sinto bem, entre homens e mulheres, porque a nossa sociedade é constituída por homens e mulheres e por isso devemos estar sempre
em conjunto e sempre trabalhar em conjunto, mas se existe este departamento para lutar pelos direitos e também pelos deveres das mulheres, estar aqui sempre numa posição atenta, mas cooperante neste universo de homens e mulheres. O tema é na realidade muito aliciante, porque se consultarem, e eu não sei, pode estar aqui nesta sala pessoas que não são do Partido Socialista, que são independentes, mas se estiver até é bom, mas se consultarem a Carta de Princípios do Partido Socialista, os Estatutos do Partido Socialista, vão reparar que na realidade a palavra e o valor da solidariedade está colocado ao lado de dois valores muito importantes também, que é a liberdade e que é a igualdade. A solidariedade é para o Partido Socialista algo muito especial. Por isso, nós, os socialistas, temos muito orgulho neste valor, no valor da solidariedade. É por isso que as medidas políticas de um partido como é o Partido Socialista no governo devem ser medidas de combate à pobreza, medidas que visam a igualdade entre homens e mulheres, a igualdade em todas as outras formas, porque na realidade o Partido Socialista orgulha-se da solidariedade que deve existir entre as pessoas. Mas sobre esta questão, de certeza absoluta que teremos e que vai usar a palavra o Sr. Diretor da Segurança Social, e que melhor do que eu vos poderá até falar sobre essas medidas que existem e que é marcante nos governos do Partido Socialista. É marcante as diferenças de políticas relacionadas com a área social quando está o Partido Socialista no governo ou quando estiveram outros. E por isso mesmo, daí todos nós, quando escolhemos o partido, também já o escolhemos por esses princípios que regem esses partidos e nos identificamos com eles. E o Dr. Pedro falou aqui, é verdade, falou num percurso que eu tenho enquanto socialista, mas é evidente que eu comecei também muito novinha e é um bom princípio. Comecei muito nova em vários movimentos, não movimentos políticos, é evidente, mas movimentos que eram próprios de uma freguesia mais rural, muitas das vezes até ligados à igreja, mas como são, por exemplo, o grupo de escoteiros, ou como são aqueles grupos que se criavam nas freguesias para poder, grupos de teatro, etc., que se faziam nas freguesias, tudo de uma forma voluntária e gratuita, e é aí, é verdade, que eu começo também muito novinha, e por isso eu queria agora comparar esta atividade da JS, precisamente ao início também da minha atividade. Quando a Juventude Socialista pensa em fazer um debate sobre solidariedade e novas formas de voluntariado, a Juventude Socialista já está a encarar estas questões como questões que é necessário resolver. Por isso, o que é que acontece? Desde muito jovens, a pensar assim, vão de certeza absoluta ser excelentes gestores em qualquer sítio, assim como vão ser excelentes políticos, porque começam muito jovens e é um orgulho ver a Juventude Socialista dedicar-se a estas causas. E, por isso, agradecer mais uma vez à Patrícia. Quando a Patrícia me falou no termo voluntariado, eu lembrei-me logo de uma pequena... Normalmente, também, na minha vida, faço muitas comparações com o mundo animal, que todos os dias, os animais dão-nos lições muito bonitas, E a história que eu normalmente conto para explicar o que é o voluntariado, porque hoje as pessoas consultam e vão ver o que é o voluntariado, está escrito e o que é a solidariedade, mas a forma mais prática que eu tenho de explicar agora, por exemplo, aos meus alunos enquanto professora, é dizer-lhe assim, uma tartaruga, por exemplo, quando anda na vida dela, ela de vez em quando vira e fica com a carapaça colada ao solo e com as patinhas no ar. Ela não tem possibilidades nenhuma de voltar a andar, porque ela não tem força suficiente
para virar a carapaça. E o que é que acontece? Há sempre uma tartaruga amiga que ajuda, faz peso sobre a carapaça e ela cai, volta ao seu movimento normal e continua a andar. Pois esta imagem, para mim, é a imagem que melhor representa o ato da solidariedade. Se nós pensarmos que alguém está por vários motivos, porque nós até num simples telefonema para um amigo, estamos a ser solidários, estamos a ajudar esse amigo a virar a sua carapaça. E se assim fizer, se nos lembrarmos desse ato, que para nós é um ato tão simples, resolve o problema das pessoas, e é isso que nós queremos fazer enquanto pessoa solidária, enquanto pessoa que quer estar no mundo a ajudar também os outros. Por isso mesmo, no tocante ao voluntariado, e eu também já fui vereadora da Ação Social há muitos anos, na Câmara Municipal de Braga, onde na realidade foi formado um dos primeiros bancos de voluntariado até do país, e hoje, ainda agora estava até aqui a conversar com a Marta, que foi minha colega também lá na Câmara, e que tem um trabalho no âmbito da solidariedade muito profundo. O Banco Local, a pessoa que na altura ajudou e criou o Banco de Voluntariado em Braga, e que mais tarde até colaborou também em Cabeceiras, soube agora que foi convidada para criar um Banco de Voluntariado bem longe da nossa cidade. Por isso, também é um trabalho que me dá muito orgulho, porque na altura, enquanto vereadora da Ação Social, o banco se desenvolveu lá em Braga. E há duas coisas que eu teve sempre na área social a noção de que tinha que ser. Era o banco de voluntariado, com um trabalho que depois conseguiu fazer e foi andando, e uma rede social bem organizada. Eu valorizo muito, muito a questão da rede social. Se ela não estiver bem organizada, nada funciona. E eu não sei, não conheço, já conheci, agora não conheço também a rede social, como é que ela está instalada aqui no vosso município em Amares, mas se ela estivesse bem organizada, de certeza absoluta que quando algum de nós encontrasse uma tartaruga com a carapaça virada para baixo, por exemplo, agora um exemplo, uma mulher levando para o campo que me é mais próximo, por exemplo, uma mulher que é vítima de violência doméstica, e eu sou vizinha, por exemplo, e que todos os dias ouço gritos em casa dela, ou ela bate no marido, ou o marido bate nela, porque a violência doméstica tanto tem a ver com o homem como com a mulher. Mas se eu tiver uma rede social bem organizada, eu sei a quem comunico, sei qual é a entidade que a vai ajudar, sei como é que devo fazer e dou seguimento a esse assunto. Por isso, quando as redes sociais estão bem organizadas num concelho, resolvem-se muitos assuntos e ajuda-se a inverter muitas carapaças de tartaruga. Se não estiver bem organizada, porquê? Porque depois procuram-se as instituições de solidariedade social, procuram-se os centros de saúde, procura-se a GNR, procura-se a PSP, procura-se o hospital, procura-se, tudo está ligado, e então todos nós ajudamos a combater o problema que está a decorrer. Eu sei que tinha muito para dizer, e depois, se calhar, mediante um desafio, voltarei a falar. Sim, só para fazermos uma primeira roda que é importante para tornar um bocadinho mais dinâmico o debate, e a Palmeira falou aqui a questão da solidariedade e a rede social. Já agora eu preciso dizer alguma coisa sobre isto, em 30 segundos. Sem dúvida nenhuma, a rede social foi uma das mais importantes medidas de Estado Social que o governo socialista implementou em Portugal, mas também é verdade que as redes sociais estão a descaracterizar a Água Barcarense. Também trará aqui o seu primeiro testemunho sobre este tema. Eu não sei quanto tenho, vou tentar. 5 minutos, 10 minutos para uma primeira passagem. Boa noite, agradeço o convite à Juventude Socialista. Eu própria integrei a Juventude Socialista quando era jovem. Já foi há muito tempo, já. Agora já tenho uma filha na Juventude Socialista. Já quase.
Eu sou presidente de uma associação cívica juvenil, que já não cumpre os critérios do RENAS, do Registro Nacional de Associações Juvenis, porque não conseguimos ter 75% de pessoas com menos de 30 anos nos órgãos sociais, mas não conseguimos essa renovação. Eu sou a pessoa menos jovem da associação, mas pronto, considero-nos ainda uma associação juvenil no nosso espírito. Somos uma associação que existe desde 2006, embora eu seja só presidente desde 2011. A Ágora iniciou, portanto, éramos um grupo de amigos que achávamos que havia em Braga espaço para uma associação que conseguisse, portanto, implicar os jovens no ativismo cívico, nas questões da solidariedade social, da promoção cultural, e então resolvemos, no jantar, tivemos essa ideia de constituir uma associação juvenil. E, portanto, desde então começamos a participar em intercâmbios juvenis no âmbito do Juventude em Ação, íamos a outros países, começamos a participar, a promover debates, inicialmente muitos debates históricos, debates sobre a cultura em Braga, portanto, e depois desenvolvemos essa componente mais de intervenção social, de solidariedade com o voluntariado. Na altura ajudávamos a Habitat for Humanity, que era uma associação que ainda existe, que ajuda na construção de habitações para famílias carenciadas. Fazíamos equipes de banco alimentar e participávamos aos domingos no Hospital São João, no Joãozinho, na pediatria, na parte da oncologia. Fazíamos animação com a Associação Cor é Vida. Portanto, nós assumíamos ali umas horas por mês no projeto Cor é Vida. Em 2012, com a Capital Europeia da Juventude, acho uma grande oportunidade para a juventude em Braga, a vários níveis, tivemos a oportunidade de entrar no Hospital de Braga, que até o momento não tínhamos tido. Entramos no Hospital de Braga a fazer animação na pediatria do hospital. E fazíamos também ao domingo, deixamos de ir ao Porto para começar a fazer em Braga. Portanto, o projeto era o Pintar Sorrisos e, portanto, iniciamos essa ação de voluntariado regular. Fazíamos animação com as crianças que estavam em internamento, criamos uma biblioteca hospitalar, fizemos essa ação da recolha de livros. Portanto, também nos ajuda muito no recrutamento de voluntários, nestas ações, as redes sociais, porque fazemos uma campanha muito boa de angariação tanto de recursos como de bens nas redes sociais e portanto, vamos conseguindo os nossos objetivos muito por essa via. Portanto, foi uma ação de muita exigência, porque temos que formar equipes todas as semanas, temos que ter no mínimo 3 pessoas nessas equipes. Para termos equipes qualificadas, temos que dar formação em animação, damos formação em modelagem de balões, em pinturas faciais, em hora do conto, porque também, portanto, por via da videoterapia, contar histórias às crianças e, portanto, nós fazemos todo um trabalho de preparação também desses voluntários para para prestarmos também um serviço de qualidade, não é? Quantas pessoas envolve a Ágora neste momento? Entre voluntários e os dirigentes, porque os próprios dirigentes são voluntários como dirigentes, mas também depois são voluntários nas ações, não é? Mas temos muita gente ativa, cerca de 30 pessoas, umas que estão lá sempre e outras que vão aparecer. Temos esse problema também do compromisso, que acho que é o maior problema que vamos tendo, que é as pessoas têm disponibilidade, mas é enquanto estão desempregadas, porque depois assumem outros compromissos, já não conseguem ser voluntárias e temos muito esse problema portanto, no fundo, um compromisso que têm connosco, com as pessoas que servimos e também com os próprios princípios, que algumas pessoas realmente vão muito pontualmente, depois porque vão trabalhar para fora deixam de aparecer, outros vão uma semana e outra, mas depois já não aparecem mais. Temos muito essa dificuldade de ter um corpo estável. Essa é a nossa principal dificuldade, até para a renovação dos órgãos sociais, porque nós temos eleições este ano e a cada vez que temos eleições temos que ver quem são as pessoas que estão mais presentes e que terão a assumir essa responsabilidade, que é uma responsabilidade, não é? Para formar as listas. E, portanto, nós, para além desse voluntariado hospitalar, organizamos várias campanhas, também caminhadas solidárias, organizamos sessões de biodança, que as pessoas, portanto,
têm que pagar uma multa, que a multa é um bem alimentar, portanto não possível, que levam para participar nas nossas atividades e, portanto, depois entregamos a instituições que possam fazer essa distribuição por quem precisa. Fazemos também intervenção em bairros sociais. Iniciamos em 2010 essa intervenção nos bairros com o projeto VOA, Quero Valorizar, Olhar, Aprender. Foi no âmbito do Ano Europeu de Combate à Pobreza e Exclusão Social e na altura fizemos uma candidatura a fundos da Segurança Social, num programa que havia nesse ano, e implementamos esse projeto nos bairros. E isso era o quê? Era um projeto de inclusão de parte. Tínhamos ateliês artísticos, portanto, tudo com recurso a voluntários da Universidade de Minho, onde fizemos grande campanha de angariação de voluntários. Fazíamos, portanto, para as pessoas carenciadas, para todos os grupos, desde os idosos aos mais novos. Era desde a escrita criativa, de fotografia, de artes plásticas. Portanto, criamos na altura boletins de bairro, que é, portanto, os próprios moradores dos bairros faziam as próprias notícias. E é uma atividade que mantemos ainda até hoje, que é, portanto, eles fazem as notícias e nós ajudamos na publicação. As nossas fontes de financiamento são só é o IPDJ, fazemos aquela candidatura, portanto não é para recursos humanos, é só mesmo para os materiais, para as impressões, para a divulgação e para esse material de desgaste. Posso só fazer uma pergunta antes de interromper? Estamos a falar de muitas atividades. Sim, vou fazer uma pergunta muito pessoal. Também. Quantas horas por semana ou por mês dedica esta ação? Isto também tem fases, não é? Portanto, há fases em que nós por dia damos muitas horas por dia, às vezes ao fim de semana inteiro, não é? E estamos sobrecarregados, mas depois temos atividades mais pontuais que só temos que pensar naquilo ali um mês, uma atividade vamos tendo tempo a organizar e vamos delegando também as pessoas da direção, portanto, também porque também agora também tem esta coisa interessante que é atendemos muito aos gostos das pessoas que integram também os órgãos e se a pessoa tem interesse e tem vontade de realizar aquela atividade, nós damos todo o apoio e a pessoa fica incumbida de organizar. E funcionamos assim, há pessoas que não têm aptidão nenhuma para o voluntariado, mas tratam-nos do design e das contas e das outras componentes e de pedir aqui umas coisas ali outras. E vamos funcionar muito bem assim. O meu irmão era muito competente na informática, então tudo, ele era voluntário só para a área da informática mesmo, não é? Portanto... Não deixa de ser voluntário. Exato. Obrigado. Obrigado, Marta. Vamos passar já a outro testemunho. A Gabriela é uma jovem marense, estudante de Medicina, é também fundadora da JS, em Amares, conjuntamente com um grupo de amigos. E, para além disso, tem uma experiência de voluntariado muito interessante, está envolvida no grupo de voluntariado da escola secundária e há pouco tempo esteve em Moçambique, uma ação voluntária que traz muitas experiências e, aliás, eu também devo dizer que a Gabi também esteve há pouco tempo na Valoriza a experimentar uma coisa difícil, que é trabalhar com deficientes mentais adultos. E de lá também tive uma experiência que eu presumo que tenha sido também muito interessante. Mas eu gostava que ela falasse um pouquinho da experiência do voluntariado em Moçambique. Boa noite a todos, espero que estejam a gostar desta conferência sobre voluntariado e eu gostava então de falar um bocadinho sobre a missão Amares. Como já perceberam, a missão surgiu na escola secundária de Amares com o professor Dino, que é um professor que já costuma fazer muitas missões desenvolvidas em vários países e como tal ele convidou-nos, propôs a alguns alunos que fôssemos para um país novo, conhecer uma realidade diferente, muito, muito diferente da nossa, para tentarmos também um bocadinho perceber a sorte que temos e que coisas que nós damos como garantidas, de facto, para eles não são. Coisas como tomar banho, uma refeição quente, um carinho, uma prendinha no Natal, para eles isso não existe. Mas existem outras coisas que também nos fazem felizes. Por exemplo, as crianças vivem em comunidade, todas juntas, vão para a escola durante a manhã, depois regressam, ajudam os pais nas tarefas diárias, vivem de facto sem um colchão, vivem sem água, sem luz, pelas 5 anoitece, pelas 6 e elas recolhem, vão para a caminha, uma caminha que é no chão, por vezes de palha, mas elas estão felizes assim e mostram-nos sempre um sorriso, acolhem-nos porque essa é a realidade que efetivamente conhecem. A missão, portanto, tinha como objetivo que nós conhecêssemos esta realidade diferente, que fôssemos um grupo de amigos para o desconhecido, para tentar ajudar naquilo que pudéssemos. Claro que éramos estudantes, não tínhamos uma formação
não sabíamos nada sobre enfermagem, sobre medicina, mas sabíamos que podíamos ajudar um bocadinho, por exemplo, no inglês, nas tarefas da escolinha, podíamos ajudá-los a escrever, podíamos também frequentar aquilo que eles vão para as comunidades, na igreja, por exemplo, ajudá-los a ler. Fazíamos vários jogos também com eles, ajudámos naquilo que pudemos, distribuímos roupa, comida e também distribuíamos, por exemplo, a sopa às sextas-feiras às pessoas mais pobres. Fazíamos visitas, também foram connosco 2 enfermeiras e 2 médicos, e íamos com eles também perceber quais eram as maiores limitações e as maiores dificuldades e também oferecer alguns cuidados médicos. Foi uma experiência muito enriquecedora, de facto gostava um dia de voltar, gostava também de poder ajudar mais. Nós vamos sempre com vontade de ajudar muito, mas saímos com a sensação de que há ainda muito por fazer. Mas também temos sempre a esperança de que novos voluntários vão voltar a esse sítio, vão fazer mais coisas, vão oferecer mais e vão receber também muito mais. Tenho a sensação e tenho a certeza que recebi muito mais do que aquilo que dei, mas o pouquinho que dei já foi bom, já melhorou, já fez alguns sorrisos. Isso para mim encheu-me o coração, de facto, quando vim, e foi uma experiência inesquecível que sempre vou lembrar, com muito carinho. Só uma pergunta muito breve. Gabriela, qual foi para ti a maior surpresa nesta experiência? O que é que mais te surpreendeu? O que é que mais te marcou nesta viagem? Isso é uma pergunta muito difícil, de facto há muita pobreza e nós vimos coisas muito diferentes. Nós tentamos passar por várias realidades, por exemplo, fomos ao hospital, estivemos nas escolinhas, estivemos nas comunidades mais distantes do centro, que não têm tanto acesso a comida, tanto acesso a bens básicos. Mas eu acho que aquilo que nos chocou mais foi mesmo a nível hospitalar. Para eles, um par de luvas é algo que dura, por exemplo, 2 semanas. Enquanto, por exemplo, eu, que estou a estudar medicina, eu uso um par de luvas em cada aula. E sempre que pego num par de luvas, eu penso nas luvas no jeito que aquelas luvas dariam um médico lá. E, por exemplo, catéteres também é algo que não existe lá. Poderem ter os filhos, não têm condições mínimas, elas não têm um colchão para poderem ter os seus bebés. É algo que é mesmo muito duro de ver, é muito duro de ver assim uma realidade tão chocante, porque de facto é quase muito primitivo, de facto, apesar de tudo o que vemos, o hospital acho que foi aquilo que mais me chocou. Obrigado, Gabriel. Uma experiência que nos deixa aqui também, se calhar, alguma reflexão. A nossa realidade e o mundo tal e qual vemos não é de facto a referência. O Sr. Mário Mendes traz aqui uma experiência, aquilo que eu chamei de voluntariado mais clássico. É um homem ligado também desde muito novo às questões associativas, e neste caso também ao voluntariado, e trará também aqui um parecer sobre aquilo que é hoje angariar voluntários também para esta organização mundial de renome. A Cruz Vermelha é uma organização mais do que reconhecida, mas também sei que é cada vez mais difícil angariar voluntários para esta causa, que é ajudar o próximo numa situação de socorro. Sr. Mário Mendes. Exato, a todos muito boa noite. Portanto, eu sou o presidente aqui da Delegação da Armada Cruz Vermelha há 12 anos. Anteriormente tive outra função de tesoureiro de muitos anos, mas presidente só há 12 anos. E agora digo-me já estou representado, digo-me a 100% à Cruz Vermelha. E é além de ser uma ocupação minha, de representar muito que tinha para isto, de uma boa causa, acompanho de perto. Nós aqui em Amar temos atualmente 72 voluntários. A Cruz Vermelha de Amar tem 72 voluntários. Já teve 102. Depois, com a crise no passado, levou a que voluntários imigrassem. Uns por possibilidade de emigrar, para não arranjar emprego. Outros, os familiares, os pais, emigraram e os filhos foram com eles. Então, tudo muito importante. Agora está estabilizado, temos 72 e realmente temos mais. Portanto, estou acompanhando de perto e vejo que esses voluntários, eles todos dão de si um pouco à troca de nada. O serviço ia a qualquer hora. Há um bocadinho estava aqui a falar com o lado, ao jantar, e vejam que o voluntariado ali das 7h30 da noite até às 8 horas da manhã é voluntariado. Ficam ali sempre 2 equipes, para qualquer hora da manhã, 2, 3, 4 horas, chamarem uma ambulância, o INEM chamar,
lá arrancam e levam socorrer alguém à troca de nada. Aos fins de semana, sábado e domingo, são 24 horas, estamos abertos 24 horas todos os dias, e estão ali, portanto, em parte, alguns até fazer um certo sacrifício pessoal para que seja dado apoio aos cidadãos que precisam, conforme são solicitados ou não. Além disto, também fazemos o transporte de doentes, etc. Mas vê-se que, como diria aqui o Pedro, às vezes há uma certa dificuldade em recrutar pessoal para este efeito, esta tarefa. Porque pensa-se já muito que no futuro deverão ser profissionalizados. Porque vê-se outras instituições, bombeiros, etc., já são profissionalizados os que trabalham na cidade, não é? Portanto, pertence às câmaras. E agora há a pressão dos bombeiros voluntários, etc., como tem-se visto manifestações. Mas isto, vês também que eles não ficam num espelho de parte para não fazer o voluntariado deles. Eles estão ali a pé e cá, portanto, tocam o telefone, sai-se logo com a ambulância. Isto é voluntariado. Há voluntariado em outras instituições. Dizia o Pedro, este da Cruz Meia é mais o clássico. Ele, a Cruz Meia em Amás, nasceu há 32 anos. Em 2018, de dezembro passado, 32 anos. Eu também, como já vivia ali em Amás, viam nascer da Cruz Meia em Amás. E as fracas condições que tinham no início, por causa de instalações, etc. Os socorristas esperavam, estavam ali de serviço, num café, para estar à chuva ou ao sol. Portanto, são em condições, graças a Deus temos boas condições. E isso é mesmo a força de vontade de alguém querer dar alguma coisa sempre a troco de nada. Mas, ao fim, não trazem nada. Porque, paralelamente a ser também voluntário, depois há a parte de solidariedade. Então, todo voluntário também é solidário. Porque vai buscar um doente, chamaram-o e nem me chamou, vai buscar um doente. Não é muitas vezes só pegar ele por uma máquina e levar para o hospital, ou transportá-lo para uma consulta, ou hemodiálise, etc. Portanto, tem que haver ali um diálogo, se pode dizer, entre o doente e entre o socorrista, entre o voluntário, porque isso ajuda muito aquela pessoa que está a sofrer. Uma palavra de apreço, uma palavra de carinho, uma palavra, enfim, conforme as circunstâncias. E isto, portanto, está sempre, nunca pode estar separado o voluntário do solidário, ou o solidário do voluntário. Isto, eu noto isso no dia a dia, com conversas que passam a maior parte do dia, e isso é o que acontece mesmo. Porque, de facto, o ser solidário também, uma pessoa também, portanto, tem que partilhar. Uma pessoa que nós partilhamos, nós podemos ser solidários sem ser só uma instituição. Ajudamos um vizinho, ajudamos um amigo, damos uma palavrinha de conforto, etc. Isto é uma solidariedade. Estamos a ser solidários sem sequer dar por ela. Mas a sociedade em que vivemos precisa muito disto. Portanto, de facto, enfim, infelizmente eu sei muitas divergências, etc. Não é? Portanto, ser solidário também é aceitar as diferenças. Hoje, infelizmente, nos últimos dias tem-se visto notícias bastante más, falando nestes termos, porque não se aceita as diferenças que há. E isto tem-se que alguém que tenha um certo conhecimento, um certo paixão também para explicar e aceitar as diferenças das pessoas. Depois temos a pessoa que pode ser solidário com o seu alegre, uma pessoa que queira, sei lá, ser uma pessoa que seja, costuma dizer, de maior coração, mais afável, não é? Uma pessoa de afeto, um ser amigo. Portanto, tudo isto são solidariedades em que está a ser presente o voluntariado solidário. Portanto, isto é, em princípio, teria aqui para dizer que não é muito mais, porque está na área de Muito bem, muito obrigado, Sr. Mário Mendes. Temos um corpo de mais de 70 voluntários num concelho pequenino como o nosso, o que é significativo, mas o que é mais importante dizer é que a Cruz Vermelha da Mars é uma das mais estáveis da região e é isso que lhe permite ter também um impacto na sociedade muito, muito grande. Há dias o Sr. Mário Mendes falava, desculpe, não me lembro do número, mas estamos a falar de
mais de quase 2.000 ocorrências por ano. O ano passado andámos por volta de 1.800 emergências que fizemos, emergências de INEM, que foi, ela é considerado, dentro da mídia nacional, a delegação da MARS, a nível distrital, a que melhor funciona, a mais bem organizada. Tanto é que quando há reuniões com as delegações, seja o Presidente Nacional, que vocês nós agora já cá veio, o Diretor-Geral, etc., as reuniões já sempre primárias, as delegações de cá, porque têm de referência que estão a funcionar bem e, portanto, quando está a funcionar bem, nós fazemos muitos serviços, não só no Conselho da MARS, mas do Distrito de Braga, porque tentamos responder a todas as emergências que nos chamam. E no ano passado, de doentes para consultas, etc., nós transportaram mais de 42.000 doentes durante o ano. Portanto, temos que estar organizados para que isto funcione e temos, dentro desses 72, a dar resposta a essas situações. São números impressionantes, como eu dizia, para um conselho pequeno e que só são possíveis porque há um corpo de voluntariado muito consistente, muito estável e, neste caso, apesar de tudo, alargado, com mais de 70 voluntários. Dr. João Ferreira, traz aqui também uma palavra que agora também vem um bocadinho de uma tutela que é difícil. A Segurança Social é uma tutela difícil, não só no território, mas também na governação. Há pouquinho, na hora de jantar, conversávamos um bocadinho sobre isto. Já aqui foram deixadas algumas achegas na forma de governar e do Estado Social. Aliás, a Palmeira já deu aqui uma primeira achega sobre isso. O que é que lhe apraz dizer em relação a esta questão do voluntariado? De que forma é que o voluntariado se relaciona hoje com as respostas que tem sobre a sua tutela? Muito boa noite. Eu, antes de mais, queria agradecer o convite formulado pela Patrícia primeiro e pelo Sr. Engenheiro também, aqui da rede. É um gosto estar aqui, na qualidade de militante do Partido Socialista. Eu confesso que, quando a Patrícia falou, formulou o convite, fiquei algo preocupado, porque nós, Segurança Social, neste momento não temos qualquer financiamento no que respeita ao voluntariado. E há aqui alguma dificuldade de dar aqui algum contributo nesta sessão, mas eu vou falar da pouca experiência que tenho como dirigente da Segurança Social e do que me apercebo nas conversas que tenho com as instituições e das suas dificuldades e da importância do voluntariado no funcionamento dessas instituições. Como sabem, a Segurança Social, o relacionamento que tem com as EPSS é um relacionamento de financiamento do seu funcionamento. Celebra acordos de cooperação e faz para das respostas que estão a ser prestadas no terreno, onde existe um quadro de pessoal que está contemplado nessas respostas, no seu financiamento e no seu funcionamento. É claro está que hoje, como sabe, é público que as instituições se queixam da dificuldade de funcionamento pelas verbas que são pagas, portanto, e que têm, de alguma forma, utilizar todos os recursos que têm e outros que não têm, nomeadamente o voluntariado. Eu como percebo no terreno, não há instituição que funcione sem ter pessoas a trabalhar nessas instituições em situação de voluntariado. No que respeita o que é que eu posso dizer? No caso da direção das instituições, o que existe, o que eu reparo, a maior parte delas são todos voluntariados, portanto eles não recebem qualquer remuneração por estar a exercer aquelas funções, portanto estão ali de mera carolice, desculpem o termo. Portanto eu acho que é um trabalho digno. A questão é que, pronto, se assim não fosse, teriam muita dificuldade em prestar este serviço à comunidade. Perfeitamente, o que é que a Segurança Social faz? A Segurança Social faz, neste momento, é financiar as instituições para que elas prestem as respostas no terreno. Eu, por acaso, antes de vir, dada a dificuldade do tema, eu tirei aqui algumas notas e alguns números e acho que era importante também, de alguma forma, as pessoas também terem conhecimento do que é que nós fazemos em termos sociais e das respostas. O nosso objetivo no que respeita portanto, ao nosso funcionamento e ao funcionamento das instituições. Numa fase inicial, acho que é importante, o que é importante é haver um diagnóstico, a rede social funcionar e da parte da Segurança Social haver um diagnóstico da situação.
Portanto, temos técnicas, existem sempre técnicas de ação social nossas ou de instituições que trabalham para outras instituições que fazem o diagnóstico das situações de uma eventual pobreza, por exemplo, ou uma situação de uma violência doméstica, e que é feito o enquadramento desta situação. Havendo, por exemplo, uma situação de carência, o que é que nós, Segurança Social, temos subsídios de caráter eventual, em que temos verbas disponíveis, é feito o diagnóstico, é feita a avaliação dessa pessoa ou da família, e nós temos verbas para pagar essas portanto, verbas pecuniárias, para pagarmos essa falta inesperada de uma situação, económica emergente, que resulte, que seja imediata. Não? Depois, o que é que nós também temos aqui? Havendo, no caso da carência, também temos o Centro de Alojamento Temporário, que temos instituições que prestam este serviço e que estão disponíveis para recolher pessoas com carência também, económica. Claro que está que são instituições com alojamento temporário e, portanto, estamos a falar de 48 horas e, portanto, e pode ir até uma semana, julgo eu, para tentarmos encontrar uma outra solução. Depois temos também, e este aqui, que é as cantinas sociais. Nós neste momento aqui estamos a Segurança Social está a diminuir a participação das cantinas sociais, como é público. Estamos a direcionar esta resposta para o Programa Operacional de Apoio às pessoas mais carenciadas, mais conhecido como Programa Alimentar. Isto porque, portanto, é público, o Partido Socialista sempre foi contra as cantinas sociais. Portanto, estamos, de alguma forma, a tentar encontrar soluções no Programa Alimentar, isto é, são servidas, em vez de serem servidas as refeições prontas, o almoço e o jantar, é entregue um cabaz de alimentos, carne, peixe e vegetais, onde se inclui também congelados, que são entregues às pessoas, às famílias, para confeccionar nas suas casas. É claro está que existe população que não consegue confeccionar estes alimentos, ou porque não tem condições para esse efeito, ou porque pronto, não tem, por simplesmente não pode confeccionar. E aí sim, estamos a manter essas pessoas nas cantinas sociais. É claro que está, o que é que é no futuro, o que se perspectiva é acabar mesmo com estas cantinas e haver uma resposta que substitua as cantinas sociais. Neste momento a resposta que temos em algumas questões já está, em Corjoneiro de Braga já tem esta resposta, que é o refeitório, que funciona da mesma maneira, onde é prestada uma refeição, onde as pessoas se deslocam e se identificam e têm direito a uma refeição. Depois, o que é que eu posso falar aqui um bocadinho? Eu também tirei aqui alguns números que eu acho que saiu há pouco tempo um relatório do Observatório Nacional da Luta contra a Pobreza. Eu acho que era importante, de alguma forma, também temos aqui falar aqui sobre os números que saíram e acho que são importantes para nós percebermos também o estado em que isto se encontra e a evolução que tem tido no que respeita à pobreza. Portanto, nesta publicação dos resultados de inquérito das condições de vida e rendimento apontam para uma melhoria significativa dos indicadores referentes aos rendimentos e às condições de vida de 2017 e 2018 face aos anos anteriores. O risco de pobreza ou a exclusão social atingiu 21,6% da população em 2018, representando uma diminuição de 1,7 percentual face ao período anterior. O atual limiar de pobreza está situado nos 5.610 euros ano, ou 468 euros mês, que é o mais elevado desde 1994. O limiar da pobreza tem vindo a aumentar progressivamente desde 2012. Eu acho que também é importante esta informação, que é, se em Portugal o Estado não interviesse na distribuição de rendimentos no sentido de manter o sistema de proteção social, a taxa de pobreza em 2017 seria de 43,7%. Uma porcentagem que tem vindo a diminuir, mas que ainda não atingiu os valores que existiam antes do período da crise económica. Considerando, por exemplo, no caso das pensões, esta taxa de risco da pobreza desceria para 22,7%. Eu acho que são números importantes
Também temos aqui a questão do rendimento social de inserção e complemento social para idosos e abono de família, que são as principais prestações que contribuem para a diminuição da pobreza. E como sabem, desde há três anos este Governo tem aumentado os seus valores e reposto estes valores, e o que faz com que a diminuição da pobreza seja uma realidade. Estou aqui a ver que no caso da RSI, a medida de referência de combate à pobreza, foram feitas alterações de 2010 a 2012 que levou a uma diminuição do valor médio desta prestação de 2012 e 2015. Portanto, verificou-se um aumento do valor médio da prestação que passa a ser 252 euros, o valor mais elevado desde 2004. Acho que de alguma forma, sim, eu acho que é importante este Governo, o que tem feito e o que o facto de ter aumentado estas prestações tem diminuído este nível de pobreza, e por essa razão as próprias instituições têm a sua intervenção cada vez menor. Eu de alguma forma também queria só referir aqui no programa alimentar, que não o fiz já agora também, portanto, são números importantes, que no caso das refeições no cantina social, eu só queria também que tivéssemos consciência que as EPCS protocoladas para o efeito em 2018 no Distrito de Braga serviram 471.582 refeições, sendo que no Conselho da Margem foram servidas 7.120 refeições. No âmbito do programa alimentar, já foram distribuídas mais de 2.000 toneladas de alimentos a mais de 50.000 beneficiários. No Distrito de Braga foram identificados 4.740 beneficiários deste programa, sendo que destes 184 pertencem ao Conselho da Margem. E é isto. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. João Ferreira. Fizemos esta primeira ronda, temos ainda agora alguns minutos para poder fomentar aqui um pequeno debate. Obrigado pelos vossos testemunhos. Falamos aqui um pouco de solidariedade social, de voluntariado, de alguns exemplos mais contemporâneos, mais recentes, mas também de algumas informações que também são muito importantes, de dados que demonstram que vivemos ainda numa sociedade, e há pouco, à hora de jantar, estávamos a ter esta conversa, uma sociedade ainda com muitas carências, e com carências hoje muito mais diversificadas da realidade que tínhamos no nosso país há 20 anos, por exemplo. É hoje muito mais difícil trabalhar a ação social, é hoje cada vez mais difícil também ter atitudes voluntárias, porque há muitos fogos para apagar, digamos assim. Eu gostava de perguntar se alguém na plateia gostava de direcionar alguma pergunta a algum dos presentes, para podermos nos próximos, diria que 10 minutos, poder fomentar aqui um pequeno debate para encerrarmos esta sessão. Alguém gostava de fazer uma pergunta? Elsa, sim. Vou fazer uma pergunta assim genérica, quem conseguiu resolver, vou-me só levantar para falar mais alto. Eu começo por fazer uma questão, que lanço a quem quiser me responder, que é: qual é a diferença entre ser voluntário e solidário? E onde é que isso se encaixa? Nós somos todos militantes ou simpatizantes do Partido Socialista. Onde é que isto se encaixa numa orientação social-democrata e, portanto, num partido como o nosso? É só, para já. Muito bem. Quem gostaria de responder? Sim. Eu só queria dar uma chega, que era felicitar esta iniciativa e trazer de facto também aqui esta outra dimensão, que é a importância dos partidos nestes debates e na promoção destes debates. Porque de facto há uma distinção ideológica entre a solidariedade e a caridadezinha, que é a mais típica da direita, que olha o outro numa perspectiva mais sobranceira, o outro mais em baixo, vamos tentar dar-lhe a mãozinha e outro dizer, mas nós somos os superiores. Não é questão de levantar a tartaruga que é pôr em pé de igualdade. E isto aqui é a grande questão da solidariedade, do Estado Social, que se deve fundamentalmente ao Partido Socialista. E preocupa-me profundamente
que estejam a emergir e com grande força movimentos que nós pensávamos que nunca se iriam repetir na história e que estão a surgir um pouco por todo o mundo, inclusive em Portugal. Estamos movimentos que inclusive parece que pretendem destruir o próprio Sistema Nacional de Saúde, que é uma dimensão social do Estado e humanista que foi conquistada pelo Partido Socialista, mas que é um património de todos nós. E, portanto, isto é preocupante e os partidos têm nisto um papel fundamental, e o Partido Socialista, como partido fundamental da sociedade portuguesa e da democracia portuguesa, tem de estar ativo em todos os conselhos, e é importante que em Amares o Partido Socialista se torne um partido efetivamente ativo, e não um partido que exista só com o nome, e, portanto, é de felicitar a única célula que eu vejo que tem atividade dentro do Partido Socialista em Amares, que defende, de facto, este património, que é a Juventude Socialista, para além da variação e dos deputados do Grupo Municipal do Partido Socialista. Portanto, é importante que o Partido Socialista, em todos os concelhos e em todo o país, se una para que estes movimentos que vão ameaçando a democracia e que vão ameaçando direitos e valores essenciais do Partido Socialista, e que hoje são valores da sociedade portuguesa, que não fiquem em causa, porque isto é muito perigoso, está acontecendo em outros países e espero que não aconteça em Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado, Jorge. A Palmira gostava de responder? Não é apenas o meu contributo, em especial para tentar jogar aqui com as duas palavras, que foi o desafio da Elsa, em relação à solidariedade e ao voluntariado. A solidariedade é, por exemplo, uma sociedade, aqueles valores que o Dr. João Ferreira já aqui falou, que os governos, que a segurança social, as políticas, que vai fazer uma educação inclusiva, o combate, sempre o combate à pobreza, não há discurso nenhum por parte do nosso Primeiro-Ministro onde ele não fala no combate à pobreza. Mote, é sempre a questão do combate à pobreza. A questão, por exemplo, da luta contra a exclusão social, precisamente, e o Tinoco abordou agora também, estes conflitos que se vive no nosso país, basta, porque isto também é um pouco moda, por isso basta que agora um bairro se revolte por alguma coisa, não estou a dizer quem é que tem razão ou não tem, para no bairro ao lado nasce logo aqui o problema do racismo, o problema, uma série de problemas que emergem logo. Mas se isto acontece também tem a ver um bocadinho com liberdade, porque noutros tempos nem sequer aparecia. Não havia sequer hipótese para a comunicação social divulgar estas questões. E a questão da solidariedade, que no meu entender se reflete nesta questão, na questão de uma sociedade inclusiva, na defesa e promoção dos direitos de cada um, em que nós agimos a favor dos mais desprotegidos, isto é tudo solidariedade. O voluntariado, é como que um agente para a solidariedade. Ele vai contribuir para que o seu país, o seu mundo, seja mais solidário. E nós, como voluntários, todos nós, podemos também dar o nosso contributo para esse mundo mais solidário. Temos é que sempre retirar a carga da palavra solidariedade, que é verdade, que está sempre muito pegada à palavra caridade. Temos que saber distinguir o que é a solidariedade daquilo que muitas das vezes chamamos de caridade ou caridadezinha. Não é isso. Se há um pedinte, o exemplo que se há um pedinte que está na rua e eu passo, dou €1, ainda espero que ele me diga, olha, que Deus a abençoe e não sei o que mais, eu contribuí, dei €1, não sei até se esse euro será, se ele vai empregar bem ou não, isso sim, isso é caridade. Solidariedade pode ser mais do que isso, ou é mesmo muito mais do que isso. Solidariedade é mais do que isso, como disse, porque na realidade faz parte da imagem de uma sociedade e do mundo até global. Por exemplo, ainda um dia destes, uma das notícias do jornal era: a União Europeia vive
com falta de solidariedade. Porquê? Por causa das migrações, por tudo aquilo que nós vemos também, que deveria ser, por isso a própria União Europeia tem que se dedicar cada vez mais à solidariedade entre os povos, porque nós vemos pessoas a atravessar os mares e a ficar lá. Isso não pode, em meu entender, continuar. E isso distingue, cá está a Elsa, o que é o voluntariado. Serão os agentes que vão ajudar a tornar mais solidário um país ou um mundo. Por exemplo, nós somos muito normalmente solidários perante a catástrofe. Por exemplo, o que se está a passar em Espanha com aquela criança que caiu, todo o mundo, tudo se envolve para resolver aquela questão. Aí sim nós lembramos da solidariedade, mas penso que isso é um valor que nós, por isso é que eu comecei por dizer, que nós temos presente todos os dias, no nosso dia-a-dia, no nosso viver. No tocante ao voluntariado, e eu vou terminar, no tocante ao voluntariado, eu queria aqui chamar a atenção para um tipo de voluntariado que me atrai bastante. É um voluntariado que se fala pouco, até nestas experiências aqui, que foram aqui descritas, que é o voluntariado de proximidade. Hoje existe este conceito novo de voluntariado, e por isso é que há novas formas de ser solidário, que é o voluntariado, que é o voluntariado de proximidade. Como é que isto se pode aplicar? Ser voluntário é um ato, tem que ser um ato contínuo, um ato de responsabilidade, um ato de compromisso. Se eu acho que só porque hoje vou dar um pequeno almoço à minha vizinha, é verdade, pratiquei este ato, mas não me confere o estatuto de ser um voluntário, como são, por exemplo, os bombeiros voluntários, ou a Cruz Vermelha, que tem os voluntários, ou aqui o caso da Marta, ou esta jovem que exerceu e exerce a sua função de voluntária numa missão que também ela tinha que cumprir. Ser voluntário é ter compromisso, é ser assíduo, é fazer. E, por isso, ser voluntário de proximidade, o que é? É eu saber que, por exemplo, o meu vizinho vive sozinho e às 6 da tarde precisa de tomar um medicamento. E eu não me custa nada. Vou dizer-lhe que todos os dias às 6 da tarde eu lhe vou dar esse medicamento. Pois eu faço um ato de voluntariado dos mais nobres que existe. Mas eu tenho é que me responsabilizar. E às 6 da tarde eu sei que tenho que dar medicamento ao meu vizinho. Não posso ir hoje, amanhã deixo de ir, no outro dia deixo de ir, no outro dia deixo de ir. Por isso é que há os bancos locais de voluntariado, que é para gerir este voluntariado, que não pode ser um voluntariado de vez em quando, nem esporádico. Tem que ser um voluntariado responsável, assíduo, e que eu faça e posso fazer sempre. E comece, não é preciso ser voluntário para o mundo, sou voluntário logo para o meu vizinho ali à porta, porque eu ajudei na questão da tartaruga, também lhe virei a carapaça ao meu vizinho. Basta isso, este voluntariado de proximidade, que se calhar vocês já pensaram, eu tenho carro e vou todos os dias para o meu trabalho e vejo ao lado uma pessoa que não tem dinheiro para o autocarro, nem tem carro, e também não lhe dou a boleia diária para... Olha, é um voluntariado de proximidade que ajuda ao próximo e que torna a minha sociedade muito mais justa, muito mais inclusiva e muito mais coesa, e uma sociedade que é aquela sociedade que nós, os socialistas, gostamos de ver. Muito obrigado, Paulo. A Polícia Mário Mendes tinha também uma questão para acrescentar em relação a esta questão da solidariedade. Há um bocado a doutora Palmeira falou acerca do Partido Socialista sobre um partido solidário, etc. É só apenas para lembrar de que, pela primeira vez, depois do governo de 74, em que aparece a palavra solidariedade no Ministério, foi no tempo do engenheiro António Guterres. Aparece no tempo dele a primeira vez no Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social. Posteriormente, essa palavra, como diz o governo, de solidariedade, caiu. Com o Ministério do Trabalho e da Segurança Social, não teve essa designação, mas a solidariedade caiu. Agora está outra vez. Portanto, isto é de facto uma pessoa pensar dos atos que pratica, da solidariedade, ter a palavra certa para o sítio certo. Então, era só para dar este pequeno esclarecimento. Obrigado. Patrícia? Sim. Eu gostava de partilhar uma ideia que eu não sei, nunca pensei até muito acerca desta diferença e deste desafio que a Elsa colocou entre ser voluntário e ser solidário. Eu penso que o ser solidário envolve um pouco a partilha.
partilha de um ideal, partilha de um sentimento, e o voluntário implica talvez uma atuação descomprometida, imparcial, uma atuação sem cobrar nada, uma atuação que unicamente desejamos não algo para nós, mas para os outros, que resulte em algo para os outros. E eu penso que nós também aqui falamos agora do Partido Socialista e da nossa atuação como políticos. Eu penso, e gostava também de trazer isto aqui à discussão, que é o nosso papel de políticos como seres solidários também. Seres solidários no sentido de que partilhamos algum ideal, mas também sermos voluntários. Isto é, como é que hoje o político, seja qual o ideal que partilha, seja social-democrata, seja social, seja do bloco de esquerda, seja de esquerda, seja de direita, digamos assim, que seja mais generalizado. É o nosso papel como político hoje em dia nessa atuação. E eu penso que é importante nós refletirmos um pouco sobre isto. Eu refleti muito estes dias sobre essa dificuldade que eu partilhei no início, de certas associações e certas empresas se voluntariarem a virem aqui a dar o exemplo e falarem unicamente sobre a sua experiência, porque foi isso que nós pedimos, foi falar sobre a experiência, sobre os objetivos, sobre as dificuldades, e foi isso que pedimos a troco de nada. Não quisemos fazer propaganda a qualquer política. E verificámos que existia essa dificuldade de se ligarem a nós e de participarem aqui hoje. Porquê? Porque lá está, tinham o tal medo de rotulagem. Se esta associação participa neste evento, é sinal de que partilha do ideal socialista, partilha de um ideal de esquerda, ou ao contrário. E isto importa que nós políticos, e os que aqui estamos como políticos, nem toda a gente que está aqui exerce política ou tem este cargo, era importante que nós também pensássemos o porquê disto acontecer, o porquê de certos movimentos hoje em dia estarem a vir ao de cima, em vários países. É importante que nós políticos pensemos nisto, porque hoje em dia, e o que me parece é que a população está um bocado cansada. Está cansada dos tradicionalismos, está cansada de certos... lá está, e o que as pessoas falam, e é importante que nós refletamos isso e que não deixemos isto cair ao lado das promessas e é por isso que hoje em dia as associações e as pessoas e muitos jovens temos dificuldade em trazer jovens para a política, precisamente por isso, porque têm esse tal receio do comprometimento político, porque isso pode vir depois em consequências. E nós, involuntariamente, eu penso que nós devemos realmente pensar sobre esse papel e nessa atuação, por exemplo, hoje, o político, porque é que não pode ser solidário? Tudo pode ser solidário. Nós hoje estamos aqui a troco zero, a tentar angariar fundos para obter bens alimentares para o Concelho de Amarço, para famílias do Concelho de Amarço. E esse era o ideal, que era só uma ideia que eu gostava de partilhar aqui, que eu penso que é importante, que não deve passar ao lado. Seja para nós políticos, seja para as pessoas que estão aqui, para os civis. E era isso que eu gostava aqui de partilhar, e essa ideia que eu tinha. E gostava de colocar todos a pensar neste pensamento. Obrigado, Patrícia. Antes de dar a palavra, penso que temos aqui mais duas intervenções, serão as últimas, Domingos Júlio e Valéria. Também já agora deixar aqui permitam-me a minha deixa também sobre este tema, porque de facto a Elsa pôs-nos a pensar, solidário e voluntário são a mesma coisa, são coisas diferentes, são claramente coisas diferentes. Eu penso que não é possível ser voluntário sem ser solidário. E já ao contrário não é bem assim. Podemos ser solidários, estamos solidários, mas não somos de ação. Não somos de ação, não somos... Porque um voluntário é alguém de ação, alguém que vai para o terreno e faz. O solidário pode não fazer. Eu posso estar solidário contigo, posso ter uma ação qualquer voluntária e estou pronto, sentado no sofá. Muitas vezes a solidariedade tem este lado que a Patrícia quis chegar, que é o estar sentado no sofá, eu estou a fazer força, as minhas orações estão contigo, mas não fazemos. E há muita gente solidária. Muita gente solidária. Por isso é que há poucos voluntários. E já agora, pegando nesta questão e indo ao encontro daquilo que o Jorge aqui deixou, enquanto políticos, nós podemos ser solidários. Eu estou solidário com a causa socialista, mas é preciso ser voluntário. É preciso ir para o terreno. É preciso defender com unhas e dentes os nossos ideais, a nossa causa. E este populismo crescente que anda aí pelo mundo,
acho que o Portugal já andei em movimento contra os homossexuais, com prisão perpétua, coisas assim, não é? Isto tudo vai começando, aliás, está aqui alguém nesta sala que diz que as câmaras municipais parecem associações de festas agora. Isto é o populismo a crescer por todo lado. As câmaras municipais são muito pouco organizações de serviço público agora. São muito associações de festas. Isto é o populismo a crescer. E nós, quando não protagonizamos poder e quando não protagonizamos e não defendemos estes ideais, defendemos serviço público, defendemos o Estado Social, temos a obrigação de ser voluntários e trabalhar. Ir para o terreno e trabalhar. É isso que me move de 15 em 15 dias à segunda-feira de manhã, é isso que me move nas redes sociais, é isso que me move, seja onde for, no meu papel de vereador, mas também de socialista, e é isso que me vai mover sempre. Eu não aceito ser só solidário com a causa socialista. Eu sou também voluntário. E é muito importante que, principalmente quem está nesta sala e tem estes valores socialistas, não somos todos obrigados a tê-los, mas que pensemos nisto. E pegando nisto que a Patrícia disse, podemos até ter outro tipo de orientação ideológica, mas temos a obrigação de pensar nisto assim. Pensar nisto assim. Porque eu gostaria muito que alguém que defenda algo radicalmente diferente de nós estivesse aqui sentado num destes lugares. Porque a diferença alimenta o crescimento. Pensar diferente faz-nos crescer, faz-nos refletir. Mas essas pessoas não têm essa coragem. Domingos, Júlio e Valéria, para fecharmos, um de vocês. Só 2 minutos mesmo, já não voltava a falar, mas falou-se aqui da questão voluntária e o Pedro Costa agora falou, e era isso basicamente que eu queria falar. Primeiro, dizer que a JS está de parabéns, porque é a primeira vez, julgo, há cerca de 30 anos, que tem trabalho contínuo durante 2 anos, trabalho quase com 2 anos, e portanto é inédito na JS das Mares, isso é fantástico e está de parabéns. Mas, rapidamente, dizendo o seguinte, ser voluntário, não me esqueço também de uma coisa que tenho que dizer aqui, é a primeira vez em ato político que eu já ando há cerca de 30 anos, que estou diretor da Segurança Social, como militante do PS, está de parabéns, não teve a coragem de cá estar, e quantas vezes eu, presidente da Comissão Política na Alta dos Mares, havia sempre um problema, porque mesmo sendo socialista, não vou por isto, por aquilo. O senhor está de parabéns, muito obrigado por cá estar. Sendo um socialista, mostrou que realmente não tem medo. O Mário Mendes, eu sou testemunha, esse sim, isso eu digo e sou testemunha, esse é um voluntário, é um homem realmente de causas, é um homem, eu teve com ele na Cruz Vermelha, foi voluntário da Cruz Vermelha como socorrista, foi diretor, mas o Mário Mendes é uma pessoa, esse sim, é uma pessoa que se pode dizer aqui, um excelente, esse sim, voluntário, um homem positivo. Agora, vamos falar na questão política, vamos chamar aqui um bocadinho a política e ao voluntário. Todos nós que estamos aqui, isto é bonito, realmente fez, é fantástico, está de parabéns, todos estão de parabéns. Mas também temos nós políticos com responsabilidade, como Pedro Costa levantou muito bem a questão, temos que ser voluntários, não podemos ser só voluntários, vindo aqui uma coisa bonita, temos que ser voluntários todos os dias, temos que fazer do PS um PS melhor, no nosso Conselho, claro que é no nosso Conselho que eu quero falar, e temos que ser voluntários, não é só de nome, temos que ser voluntários executando esse trabalho. Temos que ser voluntários, como eu fui durante 20 ou 30 anos da política, nunca teve cargo nenhum, gastei o meu tempo e outras coisas que não vêm para aqui, e fizemos realmente, isso é um trabalho voluntário, mas é um trabalho contínuo. Estamos a trabalhar para o povo, estamos a criar governantes e políticos para executar as políticas do nosso Conselho. Porquê? Sem interesse, sem motivos, sem causas, sem qualquer motivo e não nos podemos esconder. Eu estou preocupado. O Jorge lançou aqui uma pequena dica. Eu peço a todos que estão responsáveis do PS, desculpa, Patrícia, estar um bocadinho, aproveitando a tua iniciativa, e isto realmente é inédito, a JS estar a dar uma lição aos séniores, a JS estar a dar uma lição aos séniores, e peço a todos, incluindo a mim,
que tenhamos sentido de responsabilidade, que saibamos o que estamos a fazer e que peguemos neste partido, desta organização, e que ponhamos esta organização ao serviço da população de Matos, que façamos isso como já fizemos noutros tempos e que esqueçamos guerras internas, que esqueçamos motivos pessoais e que passemos ao trabalho, e aí sim vamos fazer o nosso voluntariado, não pensando em lugares, não pensando em motivos que tenhamos ou não tenhamos. Peço-vos para estar a desvirtuar um bocadinho a conversa, porque a conferência tinha a ver com outra questão, mas eu tinha que aproveitar este momento agradecendo o vosso trabalho, a vossa parte técnica, mas também trazer aqui a política, para que a política vá ao encontro do terra a terra, freguesia a freguesia, povo a povo, e sim, fazermos nós da política, servindo também as pessoas, pondo o nosso serviço voluntarioso, o nosso serviço, como eu esteve de 20 ou 30 anos nisto, no futebol, nas associações, na Cruz do Meio, na política, na Santa Casa da Misericórdia, sempre sem ter cargo público nenhum. Faço este apelo, sentir responsabilidade. O Mário Mendes é um exemplo também, como pessoa que nunca teve cargo político executivo, se não me engano, mas deu sempre tudo da livre vontade, pondo o PS ao serviço do Conselho. Este voto, isto queria dizer, peço desculpa, se calhar misturei aqui um bocado tudo, mas de uma forma sintética é isto que queria dizer. Eu perdoo-te, não sei se toda a gente vai fazer. Olá. Nós já o conhece. Eu venho para aqui, boa noite a todos, estou ali no cantinho. Vou ser muito rápida, porque eu acho que já toda a gente falou. Eu só queria dizer que a Jota de Amares é de facto um orgulho, porque nós precisamos dos jovens na política. E Amares tem muito medo dos políticos, por culpa dos políticos. Eu acho que muitas vezes os políticos são os próprios a dar um mau exemplo. E porquê? Porque não estão de forma voluntária na política. E enquanto isso acontecer, enquanto as pessoas olharem para o seu interesse e estão na política para se servir e não para servir, acabam por desvirtuar, não é, aquilo que é de facto a política. E enquanto isso assim for, muitos jovens preferem estar no Conselho a sábado à noite do que vir falar de coisas sérias, não é? Porque têm medo de serem vistos com os políticos. E, portanto, está nas nossas mãos, principalmente dos jovens, que não é muito fácil, não é? É verdade, não é muito fácil. Não é fácil eles estarem aqui, não é? Nós vemos. E não é fácil também passar a mensagem de seriedade que deveria, mas a Amares precisa cada vez mais dos jovens, dos poucos que estão aqui. E foi por isso que eu disse, eu vou falar, porque aqueles que estão aqui, que são pouquinhos, mas nós precisamos muito deles, porque amanhã são eles que vão estar à frente. E quem é que nós queremos à frente da Amares? Quem é que nós queremos? É isso que nós temos que pensar. Será que nós estamos felizes com aquilo que está a acontecer à nossa volta? Será que estamos felizes com o rumo que a Amares está a tomar? Portanto, nós precisamos dos jovens. Não são eles que precisam de nós, somos nós que precisamos deles, muito. Pronto, e era só isso que eu queria dizer. Penso que é uma boa forma, uma boa reflexão de fecho. O que a Valéria diz é verdade, e também já agora homenageando no fecho esta iniciativa da Juventude Socialista da Amares. Os jovens que se envolveram nesta organização, eu também já os vou conhecer, conheci-os recentemente, a maioria deles, mas rapidamente me conquistaram. São jovens de muito valor, são uma esperança, como eu disse no início desta conversa. Aliás, na altura, ouvi-os muito mais do que tenho ouvido ultimamente, tenho andado um bocadinho ausente e não é só por causa das moletas, tem a ver com a vida, mas a Patrícia volta e meia telefona, e eu para aí à quinta vez atendo do telefone, mas porque não é por maldade, ela sabe que eu sou assim, mas tento estar próximo o mais possível, seja para aconselhar, seja para ouvir um desabafo dela, porque eu sei das muitas dificuldades que ela encontra para esta missão, que é dinamizar uma juventude socialista num concelho como o nosso, onde não somos poder, onde a juventude, tal como outros concelhos, tem outras iniciativas que os vai atraindo mais, mas aquilo que eu lhes prometi, por exemplo, em 2017, quando eles se envolveram na minha candidatura à Câmara Municipal,
foi que ia ouvi-los e que ia envolvê-los. E eu fiz essa parte, fui ouvindo, eles envolveram-se. A Patrícia é hoje deputada da Assembleia Municipal, os jovens estiveram nas nossas listas, já protagonizam política, já participam, porque aquilo que a Valéria diz é muito importante, mas não adianta de nada se eles não protagonizarem, se eles não estiverem nas coisas. Nós temos só 5 deputados municipais, digo só porque já tivemos mais, mas mesmo assim criamos um sistema de rotatividade onde os mais velhos, como o Jorge, como o Sr. Mário Mendes, como o Dr. Francisco Alves, vão dando lugar a jovens, e tanto a Patrícia como a própria Alexandra, pelo menos esses dois sendo jovens, já participaram na Assembleia Municipal, já subiram ao púlpito, já tomaram posições, já defenderam convicções, e só participando desta forma é que eles crescem e aprendem os primeiros passos para depois irem crescendo. Se não fizermos isto, se não lhes dermos oportunidade de participar, seja no âmbito de uma organização política, seja no âmbito até de uma comissão política, seja nos órgãos eleitos, eles não vão crescer, eles não vão aprender a ouvir o Pedro, o Dr. Francisco ou o Jorge a falar. Eles vão aprender a protagonizar, a fazer coisas. E se calhar por isso mesmo é que eles são capazes de fazer, de organizar uma iniciativa como esta, com um tema tão importante, tão profundo, porque se calhar já tiveram a oportunidade de participar, já sabem o que é uma campanha eleitoral, já falaram para público, e só fazendo isto é que eles se envolvem, é que eles aprendem, é que eles evoluem. Depois têm uma vantagem em relação a nós. A visão do mundo destes jovens é muito diferente da nossa, é muito mais 360 graus. Nós vamos envelhecendo, vamos ficando com uma visão periférica mais fechada. Eles têm uma visão do mundo e uma experiência de vida mais abrangente que a nossa, dominam línguas, dominam outras ferramentas que nós não dominamos. Nós temos mais experiência e temos que usar essa experiência para os integrar e preparar a nossa velhice. Parabéns, Patrícia. Muito obrigado. Eu não podia terminar, era sem agradecer aos jovens que estão cá da Juventude Socialista e também referir que nós temos jovens a trabalhar connosco que não são militantes da Juventude Socialista, mas que nós convidamos e em todas as atividades que fazemos e não os obrigamos a assinar o documento para enviar para a Nacional e fazerem parte da Juventude Socialista, só pedimos, por favor, nós sabemos das vossas competências, sabemos da vossa vontade, sabemos que querem ajudar o Conselho de Amares, por isso juntem-se a nós de forma voluntária e participem connosco nestas iniciativas. Por isso eu tenho que também agradecer, porque ainda não o tinha feito, a todos os que aqui estão, aos que não estão aqui e que, porque não puderam estar e porque não sou eu sozinha que trabalhei isto, o pouco tempo que todos temos dedicamos a esta causa e por isso eu tinha que fazer publicamente e em frente a todos vós que estáis aqui esse agradecimento aos jovens que trabalharam comigo para hoje estarmos aqui todos presentes. Obrigada. Damos a sessão para encerrar.